A paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos, né? Não coma, tá? O pãozinho, aleluia. Nós estamos numa manhã de Santa Ceia, né? E é consagração, irmãos, aleluia. Então, né? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade que tem nos dado, né? De nós estarmos aqui, junto com cada irmão, com vocês que moram no nosso coração e têm nos recebido com muito amor aqui, né? E é uma alegria nós estarmos aqui e compartilharmos não aquilo que vem de nós, mas aquilo que vem do céu, da palavra do Senhor, aquilo que vem dele, né? Então nós temos a certeza, quando nós falamos algo que não vem de nós temos a certeza que a responsabilidade também de fazer não é nossa, mas é daquele que disse. Então se ele falou, ele é poderoso e fiel para cumprir, amém? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço também o nosso copastor aqui, pela confiança, pelo carinho, que Deus abençoe, e agradeço a Deus pela vida da minha sogra, né? Não posso deixar de agradecer, sempre tenho que agradecê-la. E é uma bênção na minha vida. Glória a Deus. Abra sua lição, página de número 85. Na minha 85, né? Não sei na de você. Nossa, é longe, hein? Lição de número 13. Aleluia. O perigo da autoconfiança. Eu tenho certeza de que Deus vai ministrar algo nos nossos corações nessa manhã. E esteja aberto, né? Para entender e receber aquilo que o Senhor tem para nós. Lição de número 13. O perigo da autoconfiança. Todo mundo achou aí? Página 66, né? Isso. Glória a Deus. O perigo da autoconfiança. O texto base aqui é o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 13. Então já vamos abrir nossa Bíblia também. Na carta de Tiago, capítulo 4, e o versículo 13. Tiago, capítulo 4, versículo 13. E eu peço que você deixe sua Bíblia aberta, por favor. Tiago 4,13, todo mundo encontrou aí? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Se quiser se colocar de pé, amém. Ide agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e compraremos e venderemos e teremos um ganho, porque vós não sabeis o que trará o amanhã, porquanto o que é a vossa vida? É apenas um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. Porque isso é o que devieis dizer: se o Senhor quiser, haveremos de viver e faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda esta glória é maligna. Portanto, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Amém? Glória a Deus, tome seu assento. Pesquisando sobre autoconfiança e buscando algumas definições, né? Não somente na Bíblia, mas também alguns estudos dos psicólogos, né, psiquiatras que falam sobre autoconfiança. E é muito interessante porque na visão que nós podemos perceber das pessoas de fora do mundo, a autoconfiança eles têm como uma coisa boa. Mas quando nós vamos para a nossa Bíblia, nós percebemos que a autoconfiança bíblica, ela não é boa. Ela tem uma raiz maligna. Por quê? Porque a autoconfiança do crente não vem dele mesmo. A confiança do cristão não está nele. Mas a confiança do cristão está no Deus que o criou. Então, o que faz a diferença na vida do cristão é que ele tem a certeza de que tudo é por meio da graça. É por isso que o apóstolo Paulo fala aos Efésios, capítulo 2 e versículo 8. E ele diz que a salvação ela vem pela graça. Isso não vem de nós, mas é dom de Deus. Então nós temos a certeza de que tudo que nós precisamos não está na nossa capacidade de fazer, não está na nossa capacidade de poder e habilidade de alcançar as coisas, mas está naquilo que Jesus fez lá na cruz.
está naquilo que o nosso Senhor fez lá na cruz, o sacrifício de Cristo. E isso nos dá força, isso nos dá capacidade para fazer. Amém? Então, o que é autoconfiança? É confiança em si próprio, segurança em si mesmo e nas suas próprias habilidades. Um exemplo, aquele ator que demonstra confiança no atuar, é quando você sente firmeza numa pessoa. Versículo-chave, Hebreus 10, 35 diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. É interessante porque quando o escritor dos Hebreus ele está falando aqui, vocês estão me ouvindo, amém? Ele não está falando sobre a confiança em si próprio, ele está falando na confiança em Deus. Então ele estava dizendo, vocês não podem abandonar a confiança em Deus, porque é ela que vai dar força para vocês. Eu me lembro agora daquele texto do salmista no Salmo 121 que diz: eu elevo os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? E ele continua dizendo, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então o meu socorro está acima dos montes, está acima de mim mesmo, está acima da minha capacidade de escolher, da minha capacidade de decidir. A minha confiança ela está acima do meu desejo, da minha vontade. Ela está acima da minha circunstância. Ela está onde? No céu. No céu. A confiança do cristão. E é interessante que quando Tiago escreveu essa carta, ele estava escrevendo a uma igreja que aparentemente se sentia independente. Aparentemente já se sentia independente. Então ele estava dizendo a essa igreja que não adiantava eles quererem sentir uma coisa que não era de Deus, se na realidade nossa estrutura, o nosso sustento vem do Senhor. Então aqui o aluno será capaz de, primeiro, saber, perceber que autoconfiança e desconfiança de Deus levam o cristão ao fracasso. A autoconfiança em si mesmo, na verdade, é o que produz a desconfiança em Deus. Porque nós tiramos o foco de Deus e temos o foco em nós mesmos. Segundo, sentir. Determinar-se a depender exclusivamente de Deus. Se entregar ao Senhor. E terceiro, agir. Aplicar no dia a dia a confiança em Deus. Então nós entendemos o quê? Que nossa confiança não está em nós mesmos. Não está. Só que não basta nós sabermos disso. Nós temos que aplicar isso dia a dia. Dia a dia. Porque não basta nós sabermos. O problema que nós temos hoje é que nós sabemos muito, mas praticamos pouco. Então nós temos dificuldade de praticar isso. Nós sabemos que devemos depender de Deus, mas quando falta um alimento na nossa casa, a primeira coisa que nós fizemos é ligar para o parente mais próximo, né? A primeira coisa que nós fizemos é pedir ajuda para alguém. E nós não clamamos ao Senhor. Nós não oramos ao Senhor. Nós não conseguimos mais ter aquela sensibilidade de realmente dobrar os joelhos e saber que Deus é aquele que vai prover. Que Deus é aquele que vai sustentar. E isso, nesses momentos de fraqueza, mostra onde está a nossa confiança. Porque Provérbios fala que se te mostrares fraco no dia da angústia, é porque a tua força é pequena. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Então, se no dia da angústia nós mostrarmos nossas fraquezas e mostrarmos que nós confiamos muito mais nas pessoas, no nosso patrão, muito mais nas pessoas que podem nos estender a mão do que em Deus, nós estamos mostrando que na verdade nós somos fracos. Porque fraco não é aquele que tem pouca força. Fraco é aquele que não confia no Senhor Jesus. Todo aquele que se entrega ao Senhor Jesus e confia nele recebe uma força que não é sua. Recebe uma graça que não é sua. Recebe algo que não é seu. Recebe algo que não vem dos homens porque passa, mas recebe algo que vem do céu porque permanece. Aleluia. Então tem uma pergunta aqui que realmente mexeu comigo, que diz assim: por que não confiarmos em nós mesmos? Por quê? Por que não confiarmos em nós mesmos? Por quê? Se nós vivemos numa sociedade, numa cultura que nós estamos inseridos, que tudo condiz que nós devemos batalhar e lutar por aquilo que é nosso. Se nós estamos inseridos num contexto histórico e social que diz que tudo que nós precisamos, nós temos que ir atrás. E aí nós vamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos olhar para aquilo que o nosso Senhor Jesus fez. E isso
causa um conflito na nossa mente. Por quê? Porque nós percebemos que a mente de Jesus era uma mente totalmente diferente da cultura que ele estava inserido. Totalmente diferente da história do seu povo, da história da sua nação, da história da sua religião. Jesus, quando ele veio a essa terra, ele confrontou todos os meios sociais, todos os meios culturais e todos os meios políticos e todos os meios religiosos. Porque Jesus não veio com o pensamento humano, ele sabia que ele estava aqui por um propósito e que ele estava aqui para cumprir uma vontade, que não era sua, mas era a vontade de Deus. Ele tinha certeza de que ele estava ali para falar não daquilo que era seu, mas daquilo que era de cima, que era aquilo que era de Deus. Ele disse uma vez que o filho faz o que vê o pai fazer. Então dá a entender o que Jesus, quando veio a essa terra, ele não fez o que ele queria. Ele não andou como ele queria, ele não julgou como ele queria, mas ele viveu uma vida conforme os padrões celestiais. Por isso que ele em tudo foi tentado, mas ele em nada cedeu. Por isso que ele em tudo foi tentado, mas ele em nada caiu em tentação. Jesus, ele venceu todas as coisas. E como ele venceu, nós podemos vencer. Se Jesus, que era Deus e também era homem, teve a certeza de que enquanto nessa terra necessitava muito mais do seu Pai que é do céu, quanto mais que nós somos homens, que somos sujeitos às tentações todos os dias, que somos pó e para o pó tornaremos, que temos uma natureza caída, uma natureza pecaminosa que está dentro de nós. Quanto mais nós, se não reconhecemos que sem Deus nós não podemos, que sem Deus nós não somos. Quanto mais nós, meus irmãos, nós que estamos aí entregues às paixões infames por rejeitarmos a palavra de Deus muitas vezes. Porque nós achamos que somos tentados em coisas que nós julgávamos que já tínhamos vencido. Porque nós rejeitamos a palavra de Deus. Toda vez que nós rejeitamos uma palavra que é ministrada, uma palavra que é anunciada, nós estamos sendo entregues a tentações. Porque nós estamos dizendo para nós mesmos e estamos mostrando, não só para Deus, mas para o adversário que está diante de nós. Nós estamos mostrando e estamos dizendo, eu não preciso da palavra. E quem não precisa da palavra? Quem não precisa da verdade? Quem não precisa? Quem não precisa? Todos nós precisamos. Todos nós. Todos nós. Aleluia. Por que não confiarmos em nós mesmos? Por quê? Jeremias 17, 9 diz, maldito é o homem que confia no homem e que faz do seu braço a sua força. Filipenses capítulo 3 e versículo 3 diz que nós não temos confiança alguma na carne. Nós não temos confiança alguma na carne. Por mais que nós tenhamos o desejo, tenhamos a capacidade, a habilidade, a força para ir e fazer as coisas que necessitamos. Nós sabemos que, por mais que nós podemos alcançar, nós não estamos alcançando por nós mesmos, mas é porque Deus foi misericordioso para conosco. Porque Ele nos deu graça, nos deu força e deu misericórdia para nós irmos e fazermos. Amém? Eu não vou ler muito a lição, eu vou só falando daquilo que é mais importante. Porque eu acredito que não é o muito falar, mas é o que falar, né? Amém? Então, qual é o sentido da autoconfiança humana? Qual é o sentido? É confiar em si mesmo. É acreditar que eu posso, que eu faço. Que não é por aquilo que a palavra de Deus diz. Que a palavra nem sempre está certa. Mas às vezes o que as pessoas estão dizendo é o que está certo. A autoconfiança é uma linha muito fina e muito perigosa, que se nós não tivermos o cuidado, nós podemos passar de um lado para o outro sem perceber. Foi o que aconteceu com Pedro, quando ele estava com Jesus, estava com seus irmãos, e ele diz, mestre, o senhor não precisa ir para a cruz, o senhor não precisa. O que ele estava dizendo para Jesus? O senhor tem que ser autoconfiante. No Senhor mesmo, o Senhor já pode fazer. O Senhor não precisa. Tem dó de ti mesmo. Tem compaixão de ti mesmo. E Jesus olha para ele e diz o quê? Para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque tudo aquilo que nos afasta da cruz
tudo aquilo que nos afasta da cruz se torna inimigo de Deus. Se algo nos tem tirado da cruz, é porque não vem de Deus. Se algo nos tem tirado de orações, de jejuns e consagrações, é porque não vem de Deus. Se alguma coisa tem nos roubado do Senhor, é porque não vem do Senhor. É porque vem da carne. É porque vem de Satanás. É porque a natureza não é divina. Ficou claro isso? Aleluia. Glória a Deus. Dá uma animada aí, irmão. Aleluia. É porque não vem do Senhor. Não vem. Se uma amizade tem nos tirado de Deus, é porque ela não vem de Deus. Se a pessoa diz para você, você tem que ser mais autoconfiante. Você pode, você faz. Eu falo muito para os jovens, no caso dos solteiros, né? Que recebem muitos conselhos. Não, você tem que se vestir bem, tem que ser o melhor. É claro que nós gostamos de nos vestir bem. Mas o vestir bem não está para conquistar o outro. O vestir bem está para agradar o Senhor Jesus. Porque se eu me visto bem para conquistar, então quer dizer que eu posso. E eu não estou acreditando que Deus é aquele que conhece os corações e que pode me apresentar a pessoa certa. Aí pega. Porque nossa natureza tende a seguir o caminho que nós queremos. Mas a Bíblia diz que o caminho do homem parece direito, mas o seu fim é a morte. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Salomão, quando escreveu Eclesiastes, ele diz que tudo é vaidade aqui nessa terra. Tudo é vaidade. E isso preocupa. Porque nós estamos vivendo em dias que a Bíblia diz que são dias difíceis. Dias que os homens buscarão para si pessoas que falarão conforme os seus desejos. Dias que os homens não honrariam os pais e as mães. Dia que as pessoas teriam dificuldade de perdoar, dificuldade de ouvir a palavra da verdade. Dias que os jovens e as virgens buscariam a palavra, mas não encontrariam ela. Dias que nós entraríamos nos templos, Amós 8:11 fala isso, e nós buscaríamos, mas não encontraríamos. Dias difíceis, dias trabalhosos, dias penosos, dias danosos, dependendo da tradução. Dias difíceis. E a promessa que nós temos é quando Jesus disse, Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas os livre do mal. Então nós sabemos que nós vamos estar inseridos nos dias difíceis. Dias que as pessoas confiarão em si mesmos, porque os homens serão amantes de si mesmos. Dias difíceis. E sabemos que Deus não vai nos tirar disso. Que Deus não vai nos levar para o céu, nos arrebatar. Nós vamos estar inseridos no meio disso. Mas foi o que o apóstolo Paulo continuou dizendo a Timóteo, mas tu, porém, permanece. Então nós sabemos que nós temos dias difíceis. Dias em que as pessoas confiarão nas suas próprias habilidades. Pregarão não mais pela inspiração divina, mas pregarão pelos seus próprios desejos. Pregarão pelas suas habilidades, pela sua capacidade, pelo seu estudo, darão palestras, mas não falarão da palavra que liberta. Dias em que as pessoas falarão sobre filosofias humanas, mas não falarão da palavra que transforma. Não falarão. E como nós somos cristãos, nós devemos então permanecer na palavra que nos foi pregada. Como nós somos cristãos, nós somos discípulos de Cristo. Então nós já não pensamos mais como queremos pensar. Nós pensamos como Cristo pensa. Nós amamos como Ele ama. Nós aborrecemos como Ele aborrece. Nós falamos o que Ele gostaria que nós falássemos. Nós caminhamos da maneira como Ele quer que nós caminhemos. Já não é mais o que eu quero, já não é mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. É Cristo. É Cristo. E se Ele não fizer a diferença na minha vida, ninguém vai fazer. Não é o que eu quero. O que eu quero não vai suprir o vazio do meu coração. Mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus todas as nossas carências, elas são supridas. Amém? Vocês perceberam que eu não tenho costume muito de ler a lição, né? Eu vou falando na medida que aquilo que eu aprendi da lição. Porque eu já deveria ter lido ela em casa, né? Então eu aprendi, agora a gente vai. O que eu recebi do Senhor eu também vos ensinei.
Amém? Simplesinho, feijão com arroz, aleluia. Feijão com arroz, né? Vamos na bênção. Eu tenho certeza de que o Espírito Santo quer falar conosco. Só que a questão é, a tradução em espanhol de Apocalipse 3:20 diz: eu estou à porta e chamo. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Então quer dizer que o Espírito Santo, não que ele saiu de nós, mas ele está batendo porque ele quer nos entregar coisas novas. Nós estamos numa manhã de Páscoa, meus irmãos. Nós estamos celebrando a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Hoje nós temos o privilégio de, num domingo de Páscoa, celebrarmos uma santa ceia. Aleluia. E temos o privilégio de falar na manhã da IBD, de domingo de Páscoa, que nós não devemos confiar em nós mesmos, porque Ele morreu e ressuscitou e hoje vive nos nossos corações. Aleluia. Então nossa confiança não está em nós. Nós não temos nenhuma confiança na carne. Na carne, em mim mesmo e nas pessoas. Nas pessoas. Maldito é o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua força. É difícil para quem está na obra de Deus e realmente quer viver uma vida com Deus. Porque nós que somos homens e vocês que são mulheres, nós temos instintos. Nós temos necessidades. E o instinto do homem e da mulher que quando falta alguma coisa é buscá-la. Eu vou trabalhar um pouco mais, eu vou ir um pouco mais, eu vou mais adiante. Só que é difícil porque quando nós somos governados pelo Espírito, o Espírito Santo diz: eu não quero que você trabalhe, eu quero que você dependa de mim. Então você só vai até onde Ele manda. É difícil, porque às vezes você está somente fazendo a vontade do Senhor, exclusivamente naqueles que estão fazendo a obra do Senhor. Agora imagine comigo, um missionário, um pastor, um obreiro do Senhor Jesus, uma obreira, né? Porque graças a Deus, os homens rejeitaram anunciar a palavra e Deus levantou as mulheres. E graças a Deus por isso. Conheço missões como no Nordeste, a missionária Kellen Gaspar se levantou com um grupo de mulheres que começou a evangelizar os ribeirinhos. E eles começaram a anunciar o evangelho nas tribos indígenas, nos ribeirinhos. Montavam em cima de um barco e começavam a descer o rio e anunciar o evangelho. Por quê? Porque os homens acharam que não precisavam. Então, se os homens não querem, Deus levanta as mulheres. Se as mulheres não quiserem, Deus vai levantar os jovens. Se os jovens não quiserem, Deus levanta as crianças. Mas a palavra será anunciada a toda criatura. E glória a Deus por isso. Não importa quem Deus levanta. O que importa é que a palavra seja anunciada. O que eu estava falando? Me ajuda aí. Eu estava falando sobre autoconfiança. Então, está fazendo a obra do Senhor Jesus, um missionário, um pastor, aqueles que dependem do Senhor Jesus exclusivamente, amém? Porque todos nós dependemos do Senhor Jesus. Se nós respiramos, nós dependemos dele. Então, está lá. E aí todo mundo começa a falar para você: por que você não trabalha? A maior tristeza de um obreiro, gente, eu passei por isso. Minha mãe perguntava para mim: menino, o que você faz? Mãe, eu trabalho na igreja. Mas quando é que você vai trabalhar mesmo? Aí eu olhava assim e dizia: mãe, eu já estou trabalhando. Trabalho com a igreja. A igreja. Muitos não recebem salário. Muitos não têm uma renda fixa. Não têm uma renda estável. E aí? Tem que orar para ter uma escova de dente, irmão. Tem que orar para ter um desodorante. No caso, se tem filhos. Estava conversando com a pastora ontem, nós estávamos trocando umas experiências ali. Minha sogra é demais, aleluia. Ela tem umas experiências abençoadas, né? Eu gosto mais de ouvir. Ela estava falou uma coisa que mexeu comigo. Que você, quando é casado, mas é só vocês dois, é uma coisa. Agora, quando tem os filhos e passa pelas 14 vacas magras, né? É estreito o negócio. Porque a criança não tem noção. Ela está envolvida em um projeto de Deus, mas ela não tem noção. Então ela pede: pai, me dá isso, mãe, me dá aquilo. E o coração de um pai não poder dar para o seu filho aquilo que ele quer. E ter que orar e dizer: Jesus, o Senhor sabe, manda para ele. Manda para ele.
Mas a maior alegria é saber que Deus envia e sustenta. Então, está envolvido na obra. Aí a pessoa diz, você não trabalha. Onde é que você vai trabalhar? Aí você fica assim, mas que vontade de trabalhar mesmo. Eu não preciso disso. Eu não preciso disso, eu tenho que trabalhar. Ah, eu vou trabalhar, nem que seja de servente, não menosprezando os irmãos que trabalham com isso. Eu nem que eu vá catar lixo, eu vou trabalhar. Não preciso ouvir isso. Sua natureza fala isso, não é? Aí vem o Espírito Santo e fala assim, fica caladinho e vai orar, porque eu que vou prover. É o Espírito Santo falando para nós, não é sua natureza, não é sua vontade, mas é a minha vontade. Não é do jeito que você quer. Quando você entregou sua vida para mim, você me entregou ela. Você me entregou a sua vida. Então quer dizer que ela não é mais sua. Ela é minha. E é eu que mando aqui. Fica na sua aí. Aí você obedece, porque se Deus falou, meu filho. Deus falou. E outra coisa, se você não quiser ouvir o Espírito Santo, ouça sua esposa. Ouça sua esposa. Uma coisa eu aprendi com o meu pastor, não o pastor Indomar, né? Mas o meu pastor que me ganhou para Jesus. Ele falou assim, uma vez eu era solteiro, tinha 16 anos, e eu ouvi isso e eu gravei no meu coração. 99% do que as mulheres falam é verdade. E eu fiquei lembrando que a minha mãe falava para mim, menino, leva a blusa de frio. Eu, não levo, mãe. E eu esqueci a blusa e chovia e dava frio. Né? E eu comecei a fazer uma recapitulação. Eu disse, é verdade, então eu vou ouvir, né? É que nem a Carol lá em casa, né? Disse, você tem que melhorar nisso, nisso, nisso. Você vai pregar, você fica com as manias estranhas, né? Aí eu amei. Então vamos lá, né? Não é bom no começo, mas a gente melhora, né, irmãos? Deus usa a esposa também. Deus usa o esposo. Deus usa. A Bíblia diz que o homem afia o rosto do seu amigo. Então, quando Deus quer trabalhar em alguém e usar alguém, Ele não vai fazer o anjo descer do céu e dizer, meu filho, para de mentir. Meu filho, para de ser cabeça dura. Meu filho, não confie em você mesmo. Não, já tem a palavra que está aqui anunciando. E Ele vai usar as pessoas, porque elas são os instrumentos que Ele usa. Aleluia. Então, nosso dever é não confiar em nós mesmos. Não confiar em nós mesmos. Deus, Ele quebrou isso na minha vida de uma forma muito especial. Porque eu tinha um bom emprego. Eu sempre trabalhei. Então, quando me tocou ir para o Uruguai, eu fui sem salário. Não tinha recurso financeiro nenhum. Era só na fé, irmão. Por mais que tivesse solteiro, não é fácil. Você é acostumado ali a trabalhar, ter sua independência financeira. Eu morava sozinho já. Então eu tinha tudo que eu precisava. Eu trabalhava, orava, fazia a obra do Senhor. A gente tirava o dinheiro mesmo e investia. Né? Não tinha muito, mas o que tinha, investia, né? Aleluia. E não é fácil. Por quê? Porque quando você deixa de fazer aquilo que você gosta para fazer aquilo que ele gosta, a primeiro momento é amargo. Porque o remédio, quando você toma ele, não é ruim, ele é amargo, né? Ainda mais aqueles que fazem, que cura rápido mesmo. É amargo, irmão do céu. Mas quando ele desce no ventre, ele produz a cura. Ele produz a cura. Então, até você entender aquele processo e saber que Deus é aquele que vai suprir, vai fazer, e que o já foi, agora é daqui para frente, é pela fé. É pela fé. E não é por aquilo que você vê, por aquilo que você não vê. Aleluia. Então, eu lembro que eu tinha um bom trabalho, tinha um bom emprego. E eu me orgulhava disso. Eu falo isso sem receio, eu me orgulhava disso. Porque para um jovem solteiro, né, uns 5 anos atrás, 5 não, 4, né? 4 anos atrás, eu ganhava quase R$ 2.000. Para mim era dinheiro demais, gente. Era dinheiro demais. Então, para mim era muita coisa, eu estava bem demais. Podia ajudar os parentes, podia ajudar o irmão, podia fazer as coisas. Então, eu me considerava uma pessoa legal, me considerava uma pessoa que tinha uma estabilidade financeira boa, né? Me considerava uma pessoa boa. Aí, quando eu fui para a missão, eu comecei a entender que eu não era legal, eu não era bom e eu não tinha nada. Porque o dinheiro sumiu. O legal que tinha dentro de mim, que eu achava que era legal, sumiu também. O bom foi embora há muito tempo. Aí eu comecei a entender. Eu disse, Jesus, eu não presto mesmo.
Eu não tenho nada para oferecer para ninguém. Eu não tenho nada, o Senhor é que tem. O Senhor é que é bom. O Senhor é que tem dinheiro. Jesus, se eu ganhar 1.000 e tantinho ali, e me achava, né? Só porque tinha uma roupinha melhorzinha. Imagina o Senhor que tem todo o dinheiro do mundo. E eu lembro de um dia que eu estava na missão e eu fui visitar minha família. Depois de 4 meses, eu acho que eu estava no Uruguai, eu fui visitar eles. Eu peguei uma carona com o pastor Marciano. Nós trabalhamos na construção e ele disse, vou te dar uma semana. Não sei se foi uma semana ou 3 dias, não lembro. Para você ficar com a sua família, né? E aí eu lembro que o meu avô, eu cheguei lá, meu avô disse, estou fazendo um serviço e tal. Eu preciso que você me ajude para terminar lá, eu vou te pagar. E eu lembro que eu precisava do dinheiro da passagem do ônibus, que era R$ 300 a passagem de ida, né, para o Uruguai, de Porto Alegre a Montevidéu. Eu não tinha dinheiro, também não queria ficar pedindo para ninguém, né? Jesus quebrando mesmo, continua quebrando até hoje, glória a Deus por isso. Porque aquele que começou a obra, ele não terminou, mas ele vai aperfeiçoá-la, tenha certeza. E eu lembro que eu fui trabalhar com meu avô. Eu trabalhava naquelas britadeiras, né? Ficava lá o dia inteiro. Depois terminava de trabalhar e ficava assim, ó. Ouvido, né? E eu lembro que eu peguei a bicicleta do meu avô, aquelas Globo vermelha antiga, que bicicleta maravilhosa, né? Mas toda enferrujada. Eu peguei o tênis do meu avô de trabalhar, a calça do meu avô suja de cimento, né? Aí eu coloquei um moletom do Grêmio, assim, bonito, né? Aleluia. Aquele moletom velho, bem gastado, e fui trabalhar porque estava frio. E eu lembro que começou a chover no meio do caminho. Aí, imagina a cena comigo. Eu passando na avenida principal da cidade. E eu comecei a lembrar, Jesus me fez lembrar. No mesmo lugar que eu passava todo bonitinho de suéter, de camisa, assim, né? Que eu achava que eu estava bem demais. Aí eu comecei a lembrar que no mesmo lugar que eu passava ali, que achava que estava, que nem diz minha mãe, pensa que está agradando, né? Eu comecei a lembrar que do jeito que eu era e do jeito que Jesus estava fazendo naquele momento. E eu comecei a ver que eu estava ali com aquela botina de cimento, a calça de cimento, o busão do Grêmio. E o Grêmio estava mal naquela época, gente. E chovendo, e eu passando exatamente na frente do lugar onde eu trabalhava. E eu olhei para o lado e eu pensei, nossa, que diferença. E o Espírito Santo falou para mim, é eu que quebro o seu orgulho. E eu pensava assim, se é para quebrar, quebra mesmo, Jesus. Aí o que aconteceu? Aí acabou que furou o pneu da bicicleta. Você acha que não quebra? Furou o pneu da bicicleta, eu tive que voltar caminhando na chuva. E eu voltei pela avenida. Esperto, né? Eu passei na frente da loja. Aí a irmã que trabalhava, que era minha chefe, ela disse assim, Marcelinho, que legal que você está aí. Nossa, que benção. Vem cá. Aí ela olhou para mim e disse assim, você está trabalhando, cara? E eu sabia que eu ia pregar à noite e não ia ter oferta, né? Aí quase nunca tem, né? Aleluia. Aí eu sabia que eu ia pregar à noite e não ia ter oferta, que a congregação era bem pequena, bem carente, culto de ceia. E eu já digo para os irmãos, irmãos, não precisa nem se preocupar com a oferta, mas vamos lá, aleluia. Vamos estar juntos, vai ser uma bênção. Aí, ela me chamou e disse assim, Deus mandou te entregar uma coisa. Aí eu fiquei olhando assim. Eu não tive coragem de falar naquela hora, né? Porque você ganhar uma coisa que não é sua é diferente. E ela me entregou uma oferta. Eu fui contar só depois, né, gente? Aleluia. E a oferta era do valor da passagem. Eu lembro que eu fui para casa, depois que eu saí de lá, eu fui chorando. Eu disse, Deus, se é para quebrar, pode quebrar mais, Jesus. Então é assim que Deus faz, Ele quebra. Porque já não é mais como a gente pensa. Já não é mais como eu acho. É como Ele acha. Ele não acha, Ele tem certeza, na verdade, né? Então nós vamos ver no decorrer da revista que nós temos nas nossas mãos, na lição de número 13, o perigo da autoconfiança. Que a autoconfiança, ela é um perigo por quê? Porque a autoconfiança em excesso, ela produz em nós o orgulho. E é aí que pega. A autoconfiança em nós, ela produz o orgulho.
E quem acha que o orgulho agrada a Deus aqui? Ninguém acha, porque todo mundo sabe que o orgulho não agrada a gente. Todo mundo sabe que Deus abomina o orgulhoso. Todo mundo sabe que Deus não quer saber do orgulhoso. Todos nós sabemos e temos a certeza disso. Mas a verdade é que nós temos uma natureza dentro de nós que é orgulhosa. E que nós temos que e devemos sujeitar essa natureza à natureza do Espírito Santo. Uma vez que nós seguimos Cristo Jesus, uma vez que nós entregamos a vida ao Senhor Jesus, a vida não é nossa, a vida é dele. A natureza já não é mais a nossa que prevalece, mas é a dele. Sabe o que acontece hoje? É como se nós fôssemos Abraão e Isaac naquele momento e pegássemos aquilo que nós mais amamos e colocássemos no altar. Só que nós colocamos no altar e dizemos assim: Deus, mas o Senhor me deu um filho, como o Senhor vai me pedir um filho? E aí nós vamos lá e tiramos o filho de novo. Entregamos para Deus, mas vamos lá e pegamos de volta. Entregamos na hora do apelo e pegamos de volta depois. Entregamos na hora que a palavra ela toca, porque ela toca mesmo e constrange. O Espírito Santo veio para convencer o homem da justiça, do pecado, do juízo e nos guiar a toda a verdade. Quando ele vem, ele constrange, ele quebranta, ele faz tudo o que ele quer. Então nós choramos, nós nos quebrantamos, nós realmente reafirmamos uma vida diante de Deus, mas todos os cultos que nós participamos, nós temos que entregar algo de novo para o Senhor. Por quê? Porque nós entregamos e pegamos de volta. Então acaba que a gente se acostuma com isso. Senhor, é seu. Mas a partir do momento que eu preciso, que dói, que pega, que machuca, que não é aqui dentro, mas é quando sai daqui. Aí eu corro no altar e eu pego de novo aquilo que eu mais amo. E eu guardo. Só que a Bíblia diz que aquele que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser discípulo. Lucas 14, 33. Então, não tem como nós vivermos um cristianismo sacrificando nos rituais, mas na prática nós tomando de volta aquilo que nós entregamos como sacrifício. Aleluia. Dá um glória a Deus aí, irmão. Aleluia. Eu sei que é difícil. Eu sei que é complicado. Nós estamos em um processo que só vai terminar quando o nosso Senhor voltar. Então, é perigoso porque a autoconfiança ela produz o orgulho nos nossos corações, e Tiago sabia disso. É por isso que ele fala no capítulo 4 e no versículo 6 que Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Humildes. Humilde não é aquele que pensa menos de si mesmo. Ai, coitadinho de mim. Humilde de verdade é aquele que pensa menos em si mesmo. Em si. Sabe que existem pessoas que têm necessidades e ele está ali para estender a mão. Reconhecer suas fraquezas, reconhecer suas limitações, mas ele está ali para fazer o que é necessário. Aleluia. Glória a Deus. Então, o orgulho. Provérbios 29, 18 fala que o orgulho do homem o humilha. O orgulho do homem humilha. É como se Deus já tivesse, eu imagino assim, um mecanismo já pronto para os orgulhosos. Pronto. Então é orgulho? Vai para lá. Já entrou direto no processo. Vai ser quebrado, vai passar por isso. Vai, a necessidade. Qual é a necessidade? Identificou? É financeira? Tira o dinheiro. É necessidade emocional? Tira as pessoas que são o sustento, para que o sustento dela esteja em mim. É espiritual? Depende de outra pessoa. Só que, claro que é bom nós dependermos, mas chega um ponto que nós precisamos é de Deus. Não é mais da oração do outro, é da oração que nós temos que fazer. Entende? Então, nós entramos no processo, ele vai quebrando. Vai quebrando. O vaso está na mão do oleiro. E ele vai lixando o vaso e vai quebrando os cantos, para que o vaso seja perfeito, para que ele possa derramar tudo aquilo que ele quiser, a presença, a graça, os dons, o fruto. Aleluia. Aleluia. Então, é o que diz ali no... Eu não sei qual que é a página de vocês, porque as revistas são diferentes. Mas é o que diz na próxima página, ali onde começa 2 Tiago. Acharam ali, gente?
Segundo Tiago, que diz assim: segundo Tiago, confiar em si mesmo é uma ilusão, pois não podemos saber o que nos trará o amanhã. Melhor é nos submetermos a Deus e buscar a sua vontade, a direção, na sua vontade, a direção da nossa vida. O cristão deve procurar conhecer a vontade de Deus e cumpri-la, pois não fazendo assim está pecando. Então aquele que faz a sua vontade, peca. A arrogância busca pelo sucesso mundano, aquilo que é aparente. Pretensão de decidir o futuro é uma atitude maligna, pois leva o ser humano a Então, preste atenção, pretensão de decidir o futuro. O que é isso? Pretensão é você querer escolher o que você vai fazer. É querer decidir o que você vai fazer. É querer escolher, mas nós estamos em Cristo. E já não é mais eu que escolho, é Ele que escolhe. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade, e não a... Se possível, passa. Então, Pai, não é porque eu quero, mas se for da tua vontade, Senhor, se for do seu desejo, se for da tua permissão, tira, mas também se não for, Senhor, pode deixar. Pode deixar. É o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, quando estavam no caminho da fornalha, quando eles falaram assim: nós não nos prostraremos, né? Pode nos jogar no fogo, se morrer, morreremos. E tal, mas se o Senhor quiser nos livrar, Ele nos livrará. Ele estava falando o quê? Se o Senhor nos livrar ou não, nós vamos morrer de qualquer jeito por Ele. Não interessa o que Ele vai fazer, o que interessa é quem Ele é. Aleluia! O que interessa é quem Ele é, não é o que vai acontecer, não é a circunstância, não é o momento. Não é porque está difícil, não é porque não tenho dinheiro, não é porque Deus está me quebrando, não é porque Ele está mostrando para mim que eu por mim mesmo não posso. Não é por isso, não é porque está doendo, mas é porque Ele pode fazer, Ele é o Senhor, Ele tem o controle, o domínio. Ele pode. Então nós vemos ali, primeiro tópico, a tentação da prosperidade nos negócios. Tem um texto ali de 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, e eu vou ler aqui, não precisa abrir. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se transpassaram a si mesmo com... Deixa eu ler aqui. Muitas dores. E se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então nós percebemos o quê? Que nós estamos inseridos em um contexto mundano. Num sistema mundano. Num sistema que nos guia a trabalhar por aquilo que é monetário, o dinheiro. A trabalhar por aquilo que nos dê um sustento. A trabalhar por aquilo que possa nos dar uma retribuição imediata, rápida. Tudo na hora. Tudo agora, tem que ser agora, tem que ser agora. Então eu trabalho para poder receber mais. Quanto mais trabalho, mais recebo. E nós percebemos que a Bíblia diz em Romanos 12 o quê? Versículo 2, não vos conformeis com este mundo. No original diz, não vos conformeis com o sistema deste mundo, mas que haja uma renovação no entendimento de vocês, para que vocês possam entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, por que eu preciso de uma renovação na mente? Para que eu possa entender a boa, agradável vontade perfeita de Deus, né? Mas para que tudo isso? Para que eu possa vencer o sistema do mundo. Vencer o sistema, não se conforme, seja um inconformado. Não viva conforme as pessoas falarem, não viva conforme as pessoas ditarem as regras para você, mas viva conforme a regra de Deus, que é a sua palavra. Viva conforme Deus está falando. Viva conforme Deus está falando. Nós temos Quantos têm a certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus e a boca de Deus na terra? Nós temos a certeza, só que nós temos dificuldade de ler a Bíblia. Se nós queremos ouvir Deus, a primeira coisa que nós devemos fazer é abrir a Bíblia. É ler a palavra, conhecer o caráter de Deus. Saber o que Ele vai ou não fazer. Saber o que Ele vai ou não fazer não cabe aos homens dizerem, mas cabe à palavra dizer.
Não é mais o que eu penso, é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz. Não é mais o que eu quero, é o que a palavra do Senhor quer. O problema é que hoje nós estamos distraídos. Quase que eu falei em espanhol, né? Entretenidos. Distraídos com aquilo que as pessoas estão falando. E esquecemos que a palavra ela é muito acima do que as pessoas estão falando. A palavra ela é muito acima do que nós pensamos. A palavra vai muito além da nossa confiança humana. A palavra ela está num nível muito maior. Porque está falando do caráter de alguém que não é falho. Do caráter de alguém que é 3 vezes santo. E que toda a terra está cheia de sua glória. A palavra da verdade. Que se nós estamos aqui nessa manhã, é por causa dessa palavra. Dessa palavra. Não porque nós desejamos estar aqui, mas é porque a palavra do Senhor produziu o desejo em nós. É por causa do constrangimento da palavra. É porque um dia o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós sabemos que a palavra é a boca de Deus. Mas não conseguimos lê-la. Sentimos sono. Mas porque deixamos para ler a palavra à noite. Por que não acordamos mais cedo e não lemos a palavra? Por que não arrumamos um tempo? Um dia, eu tive uma indignação, eu queria quebrar meu celular, né? Aí o pastorzão nosso disse, meu filho, não é quebrar não vai resolver, você tem que dominar isso aí. Porque eu comecei a fazer as contas do horário que eu gastava com as redes sociais, e eu fiquei indignado comigo mesmo. Por quê? Porque eu percebi que eu conseguia gastar mais tempo naquilo que era, né, uma distração, um entretenimento, né, do que realmente com aquilo que era verdadeiro, que era a palavra de Deus. Irmãos, desculpa confessar meus pecados aqui em cima, tá? Mas eu tenho a certeza que eu mostrando minhas falhas, você pode se identificar talvez com elas. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então vai que alguém precise, né? Então eu creio que não é pela minha superioridade que vem a cura, mas é pela demonstração das fraquezas. Porque as pessoas precisam saber que nós somos humanos. As pessoas precisam saber que tem carne aqui e o que faz a diferença realmente é Jesus. Não é nós, irmãos. Não é o que nós temos, não é o que nós somos, mas é aquilo que Ele é. Se nós falarmos que nós podemos fazer alguma coisa, nós estamos dizendo que nós temos alguma coisa para dar, mas nós não temos. Nós não temos. A tentação da prosperidade nos negócios. Nós somos tentados a trabalharmos então diariamente para conquistarmos aquilo que nós desejamos. A querermos aquilo que nós desejamos. Nós desejamos. Deus nos dá uma empresa, Deus nos dá um negócio, Deus nos dá um departamento. E agora nós nos gastamos, em vez de ser 8 horas, 12 horas, 15 horas. Já não tem mais tempo com a família, já não tem mais tempo com os irmãos, já não tem mais tempo para o culto, já não tem mais tempo para o culto, para os irmãos, para a família, que dirá para o Senhor? Que dirá para o Senhor? A tentação da prosperidade, porque é um retorno imediato. E o ser humano é guiado por aquilo que vê. Por isso que Jesus disse, se os seus olhos forem bons, o seu corpo será luz. Então, como é rápido o retorno, então quer dizer que eu vejo mais rápido. Eu tenho acesso mais rápido. Eu tenho um acesso mais imediato. Não no caso daqueles que trabalham e não recebem, viu? Eu sei que tem gente que está na prova. Mas, irmãos, se Jesus não for o sustento da nossa vida, não adianta. Nós podemos trabalhar, nós podemos ter tudo que nós sonhamos, vestir as melhores roupas, ter os melhores perfumes, o melhor carro, ter tudo que nós sonhamos um dia pelas nossas forças. Ou nós passamos pela prova, esperamos o tempo de Deus e Ele nos dá tudo que nós sonhamos. O tempo que eu mais me vesti bem não foi quando eu tinha dinheiro, gente. Foi quando eu não tinha, não tenho, né? Aleluia. O tempo que eu mais tive as melhores coisas não foi quando eu tinha condições de comprá-las. Porque a carne compra, mas o espírito ganha.
É forte isso, gente. Quando tive que passar pelo processinho de Jesus, pelo estreito de Jeová, ter que dobrar o joelho e dizer: Jesus, como é que eu vou escovar o dente amanhã de manhã, Jesus? Como é que vai ser amanhã? Mas eu olhava para o dedo e dizia assim: eu já passei por coisa pior, né? E aí a gente em oração falava assim, eu falava assim: Jesus, mesmo se tiver que escovar os dentes com o dedo, mesmo se não tiver o desodorante, eu estou aqui para te servir. Aí no outro dia de manhã, sem escovar o dente, ia capinar à frente da igreja, como eu já falei para vocês, e a irmã vinha com tudo que a gente tinha falado. Não tem gratificação maior do que você saber que existe um Deus que te conhece. Que não é pela sua força, não é pelos seus desejos, não é. Eu lembro que eu estava num culto dia, eu ia pregar, e eu tomei o microfone, eu comecei a orar, eu não conseguia nem pregar mais. Eu comecei a orar, eu comecei a chorar. Foi numa cidade lá no interior do Rio Grande do Sul. Estava eu e um irmão do Uruguai, lá perdido, né? Perdido na cidade, mas achado por Jesus, aleluia. A igrejinha pequena, os irmãos carentes. Eu lembro que eu comecei a orar e o Espírito Santo me direcionou a orar, e eu comecei a orar, eu não tinha nada também. Eu comecei a orar: Jesus, essa mãe que não tem o que dar de beber para os seus filhos, não tem o leite para os seus filhos, provê nessa noite. Manda o sustento, Pai. Essa família que não tem 10 reais, essa família que não tem o que comer. E tá, preguei a palavra. Sabemos que não é por nós, mas é pela palavra. E no final do culto, uma mulher chegou para mim e falou: irmão, o senhor falou aquilo na oração e o irmão me deu uma caixa de leite aqui no final do culto. Irmãos, não é aquilo que nós queremos falar. Minha maior dificuldade hoje, como Marcelo, como homem, é porque quem me conhece sabe que eu tenho muita coisa escrita. Toda hora eu estou escrevendo alguma coisa. Eu estou escrevendo, tem uma caixa de sapato cheia de esboço de coisa que eu nunca preguei. Minha maior dificuldade hoje é pregar o que Deus quer. Por quê? Porque tem muita coisa para pregar. Pior do que você ter uma porta é você ter várias portas na sua frente. E você não saber qual que é que você deve seguir. Por isso que eu tenho orado, eu tenho dito: Jesus, eu não quero ouvir nenhuma voz de fora, mas eu quero ouvir só a voz de dentro. Aí o que eu fiz? Eu peguei a caixa de sapato e guardei ela. Caixinha de sapato abençoada que o Senhor me deu, vai ficar guardadinha aqui. Aí quando o Senhor liberar, eu pego ela de novo, Jesus. Não é o que nós queremos falar, é o que Ele quer. A tentação da prosperidade dos negócios, o retorno imediato. Isso não é só no dinheiro. Isso também pode falar de uma carência que você tem no seu coração, por causa de um trauma que foi produzido há muito tempo. E você quer algo imediato a respeito disso. Por exemplo, vou falar de mim, né? Vou falar de mim que é melhor. Aleluia. Confessar meus pecados para vocês aqui nessa manhã. Já está quase terminando a aula mesmo. Eu fui criado sem pai. Só com minha mãe e meu irmão. Então, eu tinha uma carência. Tanto de um pai, como também de uma mãe. Porque quem me conhece sabe que minha mãe casou 5 vezes. Então, muita loucura, muitos maridos, muita atenção, né? E aí eu acabava ouvindo quando eu era pequeno: mas esse menino não presta. Também eu só incomodava, né? Esse menino não tem jeito. Aí eu subia nos pés de abacate do vizinho, começava a cantar e o cara queria dormir e eu não deixava, né? Aí minha mãe: Jesus amado, é só menino para fazer essas coisas mesmo. E aí eu começava a ouvir assim: esse menino vai ser que nem o pai dele. Vai sumir no mundo, vai se entregar nas drogas e vai ser uma desgraça para a família. Um menino desgraçado, era bem assim que eu ouvia. Aí eu me colocava de castigo de joelho em cima do milho. Aleluia. Glória a Deus por isso. Por isso que eu não sinto dor quando eu vou orar agora. Só o joelho que está com problema, né? Que a gente sente. Aí eu começava a ouvir isso e aquilo foi ficando dentro de mim. Aí eu pensava assim, todo final de semana me mandava para casa de alguém. Então aquilo criou uma carência dentro de mim. Então quando eu não tinha Jesus na minha vida, eu queria
suprir essa carência o mais rápido possível. Então eu buscava nas mulheres, só que não achava. Eu ia para o meu avô, só que o meu avô não podia suprir uma carência de pai em mim. Porque o único pai que poderia suprir minha carência era o Pai do céu. Então eu começava a buscar, porque o retorno tinha que ser imediato. A tentação da prosperidade dos negócios fala de algo imediato. Algo que tenha retorno rápido. Então eu queria buscar algo rápido. Aí quando Jesus me pegou, irmão, eu só sabia chorar, rir. E chorar e rir. Eu dizia que coisa boa, que coisa boa. Aí eu me jogava no chão na igreja. E eu ficava lá gritando, Jesus, eu te amo, cheiroso, aleluia. E eu ficava lá, por quê? Porque eu estava sentindo algo que não passava. Então, Jesus me pegou uma vez e acabou a carência. Acabou. 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 Porque o que Ele tem para nós supre verdadeiramente o que nós precisamos. Supre. Supre. Aleluia. No último parágrafo meu aqui, ali onde diz, no pensamento cristão, ainda falando sobre a tentação da prosperidade dos negócios. No pensamento cristão revelado pelo Novo Testamento, os bens materiais são vistos como os de origem terrena e iníqua, a serviço de um sistema mundano e secularizado, como nós já falamos. Contudo, o cristão pode fazer deles motivo de bênção e regozijo espiritual através da mordomia cristã. Mordomia cristã. Então, nós temos coisas porque Deus nos deu, amém? Nós temos coisas porque Deus nos deu. E se Ele nos deu, não é maldição, Ele nos deu para nós cuidarmos. Só que os princípios da mordomia cristã são 3. Eu não sou o dono. O dono irá voltar. E o dono pedirá conta de tudo que ele me deu. Então, tudo que nós temos deve ser regido por isso. Eu não sou o dono. Deus me deu um carro, glória a Deus. Mas eu não sou o dono dele, eu só dirijo para Jesus. Deus me deu uma casa, glória a Deus. Mas eu não sou o dono dela. Eu só moro nela para Jesus. Vai ter um dia que o dono vai voltar. E ele vai pedir conta. E nós vamos ter que dar conta de tudo aquilo que ele nos deu. Muitas coisas Deus nos dá, não é para nós. É porque, vou usar um exemplo aqui. O César está orando e está dizendo, Deus me dá uma gravata bonita, aleluia. E aí Deus vai lá e me dá uma gravata bonita. Mas não é por causa de mim, é porque ele ouviu a oração do César. E como nós somos um corpo, então eu tenho que abençoar o César. E é por isso que ele dá para mim. É por isso que eu ganho muita coisa, gente. Porque eu dou muita coisa. Eu pego, começo a olhar assim, que o guarda-roupa está cheio demais. Jesus, vamos tirar aqui. Aleluia. Então, o irmão está orando, Deus, me dá uma moto. Aí você já tem um carro, uma moto e um outro carro da sua esposa. Aí Jesus te dá mais uma moto. Mas ele está te dando, não é para você, é para o irmão que está pedindo. O problema é que nós não temos aqui, a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Porque nós estamos priorizando não aquilo que é de Deus, mas aquilo que é nosso. Entende? Esse é o perigo da autoconfiança. Esse é o perigo da prosperidade dos negócios. Porque nós achamos que se nós estamos adquirindo, é porque nós estamos indo bem. E não é isso. Riqueza não é sinal de espiritualidade. Dinheiro não é sinal de espiritualidade ou de aprovação de Deus. Não é porque nós temos alguma coisa que Deus está nos aprovando. Muitas vezes Deus dá para provar você mesmo. E muitas vezes não é Deus que dá, é o diabo que te dá, irmão. Para tentar você, para fazer você cair, porque sabe que sua fraqueza é naquela área. Judas sabia que a sua fraqueza era o dinheiro? Sabia. Sabia. E ele foi tentado na sua fraqueza. Foi tentado na sua fraqueza. Quem que deu aquelas 30 moedas para ele? Foi Deus? Não foi Deus. Foi o diabo. Tudo que o diabo queria era crucificar Jesus porque acreditava que crucificando Jesus, ele resolveria tudo. Realmente ele estava certo, porque quando Jesus morreu, ele resolveu tudo para nós. Mas ainda quando ele ressuscitou, né? Aí, como diz o gaúcho, se apavoraram.
Se assustaram. Por quê? Porque não haviam entendido. Cuidado. Tudo que Deus nos dá não é nosso. Se eu tenho um sapato, é porque Jesus me deu. Se eu tenho uma calça, é porque Jesus me deu. Se eu tenho um terno bonito, é porque Jesus me deu. Então não é meu. A hora que ele falar, dá, eu não tenho questionamento, não tem conversa. Dá, é na hora. Na hora. Na hora. Mas eu gosto, Senhor. Mas meu filho não é seu. Quer ver quando você está no seminário bíblico? Jesus. Eu fiquei sem camiseta, sem perfume, sem nada. Porque eu tinha um perfume que eu tinha ganhado de uma irmã, da Polo, mas eu achava bom aquele perfume. Nunca tinha tido um perfume tão bom na minha vida, né? Trouxe lá do exterior, aleluia, era chique, irmão. E nós, pobres do interior, né? Nunca tinha visto aquelas coisas, que era muito caro. Nós conhecia lá só Avon, né? Jequiti. Aí tinha chegado a Rinodê lá, nós estávamos felizes da vida, né? Aí, fazendo propaganda para a Rinodê. Vai ter que me pagar, viu? Os irmãos que vendem depois, aleluia. Aí eu ganhei aquele perfume, mas eu achava bom demais. Aí ó essa ideia. Eu levei só aquele perfume para o seminário bíblico, 30 dias, gente. Aí eu fiquei num quarto com 2 nordestinos e um argentino. E eu de gaúcho lá no meio, perdido, né? Aí os nordestinos falavam, não entendia nada. Aí o argentino falava, não entendia nada mais ainda, né? Aí nós ficávamos todos se olhando assim. Aí pegava a Bíblia e começava a ler, né? Todo mundo entendia a linguagem bíblica, né? Por causa das gírias, né? O costume, a forma de falar, tudo muda, conforme a cultura, né? E aí, no final das contas, ficou nós 3 tentando entender o argentino. Aí um dia o Espírito Santo falou para mim, dá o teu perfume pro argentino. Aí eu dei o perfume pro argentino, gente. Aí o Adriano é um amigo que eu tenho do coração, casou esses dias, graças a Deus. O pastor Marciano foi lá na Argentina fazer o casamento dele. Aí o Adriano olhou para mim e começou a chorar. Ele disse, hermano, depois, eu nunca teria dinheiro para comprar um negócio dele, porque é tantos dólares. Eu disse, eu também não, mas pega de uma vez antes que eu me arrependa, irmão, aleluia. Eu também não, mas pega de uma vez antes que, né? Eu entreguei, virei as costas e saí, né? Nem olhei para trás, aleluia. Então, não é nosso, é de Deus. É de Deus, não é nosso. É Ele que dá para nós. É Ele que dá. Às vezes você vai ganhar alguma coisa, não é para você. Que nós possamos orar e ter a consciência de que, e ter a sensibilidade de que tudo que nós temos pode ser para alguém. Imagine como seria mais fácil a igreja hoje. Imagine como as necessidades seriam mais atendidas. Imagine a questão da assistência social, né, da igreja. Como seria algo mais fácil de trabalhar se houvesse essa sensibilidade, esses princípios de mordomia. Eu não sou o dono. Vocês lembram? O dono irá voltar. E ele vai pedir conta. Ele vai pedir conta. Segundo, vamos acelerar aqui porque já é quase 10 horas. Jesus amado. Segundo, se eu quiser ou se o Senhor quiser. Se eu quiser ou se... A autoconfiança, primeiro, ela tem a tendência a nos dirigir ao orgulho. E o orgulho produz isso. A tentação da prosperidade dos negócios. Agora, uma segunda coisa que o orgulho ele produz é, se eu quiser eu vou. Porque a vida é minha, o dinheiro é meu, as coisas são minhas, eu faço o que eu quero, porque eu já tenho como me sustentar, eu que mando em mim mesmo e tal. Aí Jesus olha assim, queridinho, florzinha de Jesus, não é você que manda não, queridinho. Aqui, ó, papai do céu que manda. Vai de novo para a prova. Vai de novo para o Val de Jaboque. Vai de novo para o vale. Vai de novo. Porque nós estamos no mundo que todo mundo diz, eu quero, eu faço. Eu posso, eu consigo. Eu sou assim. Eu cresci assim, eu nasci assim, Gabriela, aleluia. E não é, gente. Não é.
Se nós estamos servindo a Cristo, é se o Senhor quiser, eu farei. Se o Senhor quiser, eu irei. Se o Senhor quiser, eu falarei. Se o Senhor me permitir. Se o Senhor me permitir. Se o Senhor. E às vezes são coisas que nós fazemos involuntariamente. Por quê? Porque todo mundo faz. É uma coisa cultural. Só que tem uma questão aí. Nós, depois que aceitamos Cristo, depois que aceitei Jesus, eu deixei de ser do Rio Grande do Sul. Eu deixei de ser, por mais que eu sou metade catarina e metade gaúcho, eu deixei de ser de tudo que é lugar aqui da terra. Nós que estamos aqui no Goiás, agora eu casei, eu sou goiano também, aleluia. Né? Deixei de ser goiano também. Nós devemos deixar de amar o nosso estado. É isso que pega. Nossa cidade, nossa cultura, nossos padrões, o jeito que fomos criados. Porque o evangelho ele vem. E agora já não é mais o jeito que eu fui criado, agora é o jeito que Deus quer que eu seja. É a cultura do céu. Já não é mais o lugar geográfico. O meu destino é a Nova Jerusalém. É a Nova Jerusalém. É a promessa do cristão, a Nova Jerusalém. Então, eu não sei se pega aqui, né? Mas da onde eu venho pega muito, porque nós temos muita tradição. Muita cultura, muita coisa assim, de se vestir, bota aquelas bombachas, bota lenço e o facão na cintura, porque quer dizer que é homem, né? Aí precisa do facão, precisa da arma, né? Só que agora tem Jesus aqui, irmão. Não precisa de facão, não precisa de arma, porque minha fortaleza não está nisso, minha fortaleza está no Senhor. Minha cultura já não é mais terreno, eu tenho uma cultura celestial em mim. Sabe qual é o problema dos filhos, dos jovens? Sabe qual é? Há uma cultura muito forte. E o que eles precisam entender é que a cultura do céu é mais excelente, é mais importante. Sabe qual é o problema? Sabe o que preocupa o meu coração? E o que tem preocupado muitos teólogos? Sabe o que é? É porque 52% da população está abaixo dos 30 anos. E nós temos dificuldade de aceitar os novos. Nós temos dificuldade de aceitar o novo, os jovens, os pequenos. Eu sei porque eu passei por isso. Fui consagrado obreiro muito novo. Então eu ouvi assim, você é muito novo para pregar. Você é muito novo para dirigir um culto. Você é muito novo para isso. Aí um dia Jesus falou para mim, meu filho, você não está falando de você, você está falando da palavra que é antes da fundação do mundo. Sabe o que preocupa? Que nós estamos querendo padronizar a igreja, mas a igreja é para todos. A igreja está inserida em uma sociedade. E se ela está inserida, então quer dizer que ela abrange todos os grupos sociais, todos os meios sociais, todas as espécies de cultura. A igreja não aliena o indivíduo, ela não afasta o indivíduo. Como disse um escritor num livro sobre missões transculturais na África, não lembro o nome dele agora. Ele diz que, observando a cultura indígena do local, diz que o evangelho ele não afasta, mas ele atrai os indivíduos do meio para o corpo de Cristo. Ele atrai, porque o evangelho atrai, o evangelho ama, o evangelho perdoa, o evangelho entende. Quem faz a obra? O Espírito Santo. Quem muda? O Espírito Santo. Prova disso que nós estamos tentando mudar até hoje e não conseguimos. E para justificar nossas mudanças, nós tentamos mudar os outros. Isso preocupa. Por quê? Porque eu estou falando no geral, amém? Não estou dando indireta para ninguém. Meu Deus, ajuda-nos. Porque nós estamos vivendo um tempo e a igreja tem que entender que se Jesus não voltar, quem vai pregar o evangelho? Os de 50 agora vão estar com 80 daqui a 30 anos. Os de 20 vão estar com 50. Entende? O nosso dever é anunciar o evangelho a toda criatura. O perigo é esse, nós estamos falando, se eu quiser, eu falo o que eu quero. Eu penso o que eu quero. Aí você viaja nos seus pensamentos, dá vazão aos seus pensamentos. E o diabo se aproveita disso. Ele não conhece seus pensamentos, mas só vai lançando as setas. Só vai lançando os dardos.
Por que o irmão fez isso? Por que aquilo? Por que não sei o quê? Por que tem que ser assim? Não pode, eu vou lá, eu vou falar, eu vou fazer, eu vou isso, eu vou aquilo. O problema é que nós estamos chegando diante de Deus e estamos dizendo, Senhor, assina aqui a autorização. Imagina Deus, irmão, olhando para nós e dizendo, meu filho, como assim assina aqui? Se eu quiser assinar, eu assino. Se eu não quiser, eu não assino. Se vira. Ele tem autonomia para falar isso. Porque Ele nos criou, Ele nos formou, conhece nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Então, se eu quiser ou se o Senhor quiser. Se eu quiser ou se o Senhor quiser. Senhor, eu vou falar, mas eu quero falar aquilo que o Senhor quer que eu fale. Eu falei isso aqui num culto, não lembro se foi aqui, não lembro. Mas um dia eu fui corrigir um jovem. E eu estava caminhando para ir em direção a ele, nas minhas razões. Não faz muito tempo. Não, estou certo. Não pode, é justo. Não pode. O que os irmãos vão pensar? O que as igrejas vão dizer? Porque não estava, não fez e tal, não ajudou. E a preocupação. E o Espírito Santo falou para mim, por que você não tem paciência com eles se eu tive paciência contigo? Por que você está preocupado com essas coisas se realmente não é isso que importa? Você sabe. O Evangelho é mais profundo do que nós imaginamos. O Evangelho é a boa notícia. Ela é a boa notícia, o Evangelho. Ele é a boa notícia. E nós transmitimos ele de uma maneira tão diferente que as pessoas têm o Evangelho como uma má notícia. Já parou para pensar nisso? Por isso que a Bíblia diz, se o som da trombeta for incerto, quem se preparará para o dia da batalha? Quem se preparará se aqueles que devem anunciar que a batalha já está chegando, eles não tocarem corretamente? Se um toque diz recue e dois dizem avance, aí na hora de avançar ele manda recuar, o exército perde. Então se nós não anunciarmos a palavra com clareza, o Evangelho com clareza, na essência do Evangelho, falando realmente que Cristo é aquele que transforma, e não uma religião, não uma igreja, não uma estrutura, mas realmente o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. Romanos capítulo 1 diz o quê? Que por causa daqueles que reteram a verdade, eles foram entregues às paixões infames. Quem tem a verdade? A igreja. Então, porque a igreja não anuncia a verdade, Deus entrega as paixões. Porque a igreja está dizendo, se eu quiser, eu posso. E aí mora o perigo. Porque lá em Juízes, como foi pregado aqui no último, lá para as 10, Sansão não sabia que o Espírito do Senhor já não estava mais com ele. E ele diz, tornarei a lutar contra os filisteus. Tornarei a ir de novo e ganhar de novo. Mas não sabia que o Espírito Santo já não estava. Imagine o que é a igreja sem o Espírito Santo. Imagine o que é a igreja sem o Espírito Santo. Se nós temos a convicção de que o que muda é a palavra, é o Espírito que convence, quem sou eu para querer convencer alguém? Quem sou eu para querer julgar alguém se não fui eu que morri por eles na cruz? Quem sou eu para condenar alguém se eu não sou o juiz? O juiz enviou o próprio filho para morrer pelos nossos pecados. Quem somos nós? Como negligenciaremos tão grande salvação? Como seremos confiantes em nós mesmos? Como seremos confiantes em denominações e em estruturas que passam? O que fica é a palavra. O que fica é a verdade, ela permanece. A confiança do cristão não está em si mesmo, na sua habilidade de falar bem, de cantar bem, de se portar bem, não está na ética. A confiança está em Deus, naquilo que Deus pode e quer fazer nas nossas vidas. É Ele que nos dá educação, é Ele que nos ensina como nos portarmos. É Ele que faz.
Por mais que Ele nos use, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. Se nós temos razões, é porque nós temos autoconfiança. Mas se nós estamos em Cristo, nós não temos razões nenhuma. Eu não tenho mais direitos. Meus direitos mataram meu Senhor Jesus naquela cruz. Meus pecados mataram Ele lá. Minhas falhas crucificaram Ele. Por que eu tornarei a buscá-las? Por que eu tornarei a crucificá-lo? Se Ele já pagou o preço. Por que voltar? Deus lança os pecados no mar do esquecimento, mas nós vamos e buscamos eles de volta. Deus lança as nossas condenações no mar do esquecimento, mas nós vamos e buscamos elas de volta. Cada reação, cada palavra. Cada palavra. Primeiro, a tentação da prosperidade dos negócios. Se eu quiser ou se o Senhor quiser. E por último, o pecado da sonegação do bem. O pecado da sonegação do bem. Isso fala de omissões. Daquilo que eu sei que eu devo fazer, eu não faço. Jesus um dia, contando uma parábola, está na revista, pode ler, se você quiser. Ele diz que chamou um filho, e disse, meu filho, me ajude e tal. E diz o que a Bíblia? Eu vou, mas ele não foi. Ele chegou para o outro filho menor e disse o quê? Meu filho, me ajude no trabalho. O filho disse, eu não vou. Mas o filho foi. E aí Jesus pergunta, quem fez a vontade do Pai? O menor ou o maior? O que foi ou o que não foi? O que foi? Aquele que disse que não iria, mas foi. O que Jesus estava falando ali? Ele estava falando sobre os judeus e os publicanos. Ele estava falando sobre os que conheciam a palavra e os que não conheciam a palavra. Ele estava falando sobre os santos e os pecadores. Porque nós, que nos julgamos santos, nos julgamos perfeitos, conhecedores de toda a verdade, aleluia. Nós estamos dizendo, Senhor, eu vou. E não vamos. E aí o Senhor chama os filhos menores. Eu falo isso debaixo do temor do Espírito Santo. Porque eles tiram as pessoas que estão perdidas lá fora e traz elas aqui para dentro. E elas dizem, Senhor, mas eu não posso, eu não tenho como ir. Mas elas vão, elas pregam. Elas vão. Obediente não é aquele que sabe responder bem, mas é aquele que sabe praticar aquilo que foi falado. Obediência na Bíblia é ir além daquilo que os seus olhos veem. Ouvir a voz do Espírito Santo. Ser dirigido pelo Espírito Santo. Amar não aquilo que o seu coração deseja, mas amar aquilo que o Senhor quer. Existe um perigo muito grande que nos ronda. A tentação de nós escolhermos, de nós fazermos. E o Espírito Santo hoje está nos chamando. Há uma tentação. Você não caiu. Há uma tentação. Confesse a tentação para que não confesse o pecado. Confesse a tentação. Seja sincero. Deus, eu sou frágil nessa área. Pastor, me ajuda, eu preciso disso. Um dia, recém-casado. A pastora, eu acho que vai lembrar desse dia. Eu estava aflito com algumas questões, porque realmente eu senti que eu estava sendo tentado. E quando você está sendo tentado, você sabe que é de fora para dentro. Não é que entrou, mas é que quer entrar. Eu cheguei no pastor e eu disse assim, pastor, eu vim aqui confessar umas coisas para o senhor. Aí você imagina, né? O genro confessando para o sogro. Mas eu, naquela hora, eu fui para confessar mesmo. Só que eu vim confessar só minhas tentações. Não é o que entrou, mas é o que vai entrar. Que quer entrar. E eu estou vendo que caminhando do jeito que eu estou caminhando, eu não vou conseguir. Eu falei, é isso, isso, isso. Sabe o que ele me disse? Eu estava orando por você, o Espírito Santo me falou mais isso, mais isso. Aí eu disse, ora por mim, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu não quero saber se eu sou presbítero, não quero saber se eu sou diácono, não quero saber nada.
Eu só quero ser fiel. Só quero ser fiel. Meus irmãos obreiros, o cargo eles não nos leva a lugar nenhum. Só nos dá responsabilidades maiores. Responsabilidades. Não cabe a nós julgarmos. Cabe a nós estendermos as mãos. Eu estou falando isso debaixo do temor do Espírito Santo. A igreja tem dificuldade de estender a mão porque está apontando o dedo. E Deus está dizendo, eu quero que vocês se joguem e puxem eles de volta para onde eles nunca deveriam ter saído. O filho menor fez a vontade do pai. E é o que tem acontecido. A igreja tem se calado e Deus tem preparado uma nova colheita para que aqueles que chegarem agora se levantem e preguem o evangelho a toda criatura. Existe uma coisa, uma palavra que veio no meu coração durante esses dias, que me tocou muito em mim. Tocou muito. Que fala que quem muito é perdoado, muito ama. Para encerrar. Quem é muito perdoado, muito. E eu comecei a pensar um pouco. Porque se Deus me chamou para confiar nele, então quer dizer que eu tenho que amar ele. Mas para amar muito, eu tenho que ser muito perdoado. Se eu não amar, é porque eu não me senti perdoado. Se eu não me senti perdoado, é porque eu não reconheço que eu pequei. E se eu não reconheço que eu pequei, é porque eu tenho autoconfiança, eu acho que eu estou bem. E esse é o problema. Nós achamos que estamos bem, que temos tudo no nosso controle. E aí, nós temos dificuldade de reconhecer nossas falhas. E aí, nós temos dificuldade de nos sentirmos perdoados. Por isso que sentimos nos condenados aqui na mente. Por isso que nos sentimos condenados quando erramos. E por causa disso, nós temos dificuldade de amar o nosso Senhor Jesus. Pense comigo, muito perdoado, muito ama. Como uma pessoa que não reconhece que precisa de perdão vai amar? Se só ama quem é muito perdoado. A regra do perdão. Se você não perdoar, Deus não te perdoa. Como uma pessoa que não se sente errada, falha, não se sente sujeita às falhas, vai perdoar alguém? Como o autoconfiante vai liberar o perdão se na vista dele ele é perfeito? Como uma igreja vai estender a mão aos necessitados? Se na vista dela, ela já fez tudo. Estou rica, abastada, não tenho falta de nada. E o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, aquele que tem boca para falar aquilo que quer, ele diz para a igreja, na verdade eu tenho contra ti que tu és pobre, cega, miserável e nua. Eu te aconselho, compres de mim ouro refinado pelo fogo, e adquire de mim colírio para os teus olhos. Por quê? Porque a igreja perdeu o valor e já não enxerga mais. Porque não vê mais como Deus vê e não valoriza aquilo que Deus valoriza. Se nós não amamos aquilo que Deus ama, não adianta. E Deus ama os pecadores. Deus ama as prostitutas. Deus ama os drogados. Deus ama os que estão caídos nas ruas. Deus ama o adúltero, sabia? Deus ama o adúltero. Por mais que não aprove o adultério, Ele ama. Deus ama os homossexuais, mas aborrece a homossexualidade. Deus ama. Quer salvar e quer transformar. E cabe a nós refletirmos o amor de Cristo Jesus. A igreja não está refletindo a sua fama, a sua imagem. A igreja está transparecendo ao mundo o caráter do Redentor. Não é o que nós queremos, é o que o Senhor quer que nós façamos. Um dia o dono voltará e ele pedirá conta de cada dom que nos deu, de cada palavra que nós falamos. Um dia o dono voltará, o dono da igreja, e nos cobrará por aquilo que nós falamos aos nossos irmãos. E aquilo que foi dito em oculto será manifesto. Se isso não traz temor ao nosso coração, o que mais trará?
O que mais trará temor? Se o Espírito Santo já está falando, há muito tempo, e nós estamos ainda intertidos, distraídos, ouvindo as vozes e esquecemos da voz que importa, que é a voz do Espírito Santo. Nessa manhã, manhã de Páscoa, manhã de Santa Ceia, que todos nós possamos sair daqui diferentes. Vamos vencer a autoconfiança. Por certo que alguns ela já está no coração. Isso nós temos visto. Eu falo num contexto geral de igreja. Mas se nós vencermos e fazermos a diferença aqui, esse mundo poderá ver uma igreja que realmente é a luz do mundo. Porque Mateus 5,14 diz, não se coloca a lâmpada embaixo da mesa, mas se coloca ela em cima para que ilumine toda a casa. Da mesma forma, não se constrói a cidade embaixo, mas se constrói em cima do monte, para que todos que olharem a vejam. Assim sois vós. Assim somos nós, chamados para fazer a diferença. Se o mundo é autoconfiante, nós dependemos de Deus. Se o mundo trabalha em função de receber algo terreno, nós trabalhamos em função de receber algo celestial. Amém? Com todos assentados, eu vou fazer só uma oração aqui. Posso? Amém? Pai, nessa manhã, Senhor Jesus, nós ouvimos Tua palavra. Deus, nós não ouvimos aqui coisas que saem do nosso coração, da nossa natureza, mas que saem da Tua natureza, princípios que são Teus. Pedimos que o Senhor venha derramar da Sua graça sobre nós, para que nós possamos vencer a autoconfiança, para que nós possamos vencer a autodependência, para que o orgulho dos nossos corações venha cair por terra, e que nós venhamos depender, confiar exclusivamente em Ti. Nossos corações são Teus, Jesus. Nós não somos nada, não podemos, não fazemos, mas o Senhor é o que faz. O Senhor é que manda e nós obedecemos. Ajuda-nos a vencer a tentação das coisas imediatas. Ajuda-nos a vencermos a tentação de queremos fazer sem Sua aprovação. De queremos tomar decisões sobre o futuro que nós queremos e não aquilo que o Senhor quer. E ajuda-nos a vencermos as omissões. Ajuda-nos a vencermos as omissões. A cumprirmos a tarefa que o Senhor nos deu. Porque Tua palavra é bem clara e diz que ficar só em palavras leva à pobreza. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Espírito Santo, nessa manhã. Vem nos constranger, Espírito Santo. Vem tomar nossas vidas nas Tuas mãos e nos leva ao caminho mais excelente, ao caminho da palavra verdadeira, ao caminho do evangelho genuíno, ao caminho da palavra que transforma o entendimento, que abre os olhos e que traz cura e paz à alma. Em nome de Jesus, quebra todo o sofisma da mente nessa manhã. Rompe com as barreiras da mente. Que nossos corações e mentes venham ser livres para a Tua palavra. Livres para Te servir. Livres para Te amar. Livres para Te valorizar. Todos nós necessitamos. Porque estamos aqui nessa terra e somos sujeitos. Por isso necessitamos da Tua graça e necessitamos da Tua misericórdia. Obrigado, Espírito Santo, por não desistir de nós, por renovar Tua misericórdia todas as manhãs e por estender as Suas mãos sempre que necessitamos. Obrigado, Jesus, porque Tu és tudo que nós precisamos. Obrigado, Pai. Obrigado, em nome de Jesus. Aplaudo o Senhor Jesus nessa manhã. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.